Oi, gente, tô fazendo um teste, então eu vim gravar no Rio. Eu acho muito difícil gravar externo por questão da luz e eu olho pelo relógio e me facilita um pouco, mas mesmo assim eu acho difícil, porque às vezes eu acho que tá estourando a luz e eu sou... eu já falei várias vezes, né, a questão assim do perfeccionismo. Eu quero sempre estar da forma melhor, mas eu acho que por um lado assim é bom pra gente fazer coisas bem feitas, mas a gente só vai aprender e vai aprimorar fazendo. Então é errando e fazendo, errando e fazendo. Às vezes eu fico pensando nessa questão do errar, que não tem certo ou errado, né? Você tem o fazer. Às vezes tem coisas que não vão ficar perfeitas para um profissional de fotografia, de vídeo. Ai, gente, achei que o telefone ia cair. E aí eu coloco na pedra o tripé, então tá ventando um pouco, mas eu acho que, pelo que não sei, no relógio, eu gostei do fundo que pega a água, acho que fica bonito visualmente. Eu fiquei, acho que não sei se 2 semanas sem gravar. Fiquei um tempo aí sem gravar porque eu vim passar uma semana aqui no interior e aí eu aproveitei uma mini férias. Só que aí eu voltei pro BH, tive um imprevisto que eu tive que voltar pra cá porque a minha casa lá tá em obras e não tem como ficar lá dentro. A casa teve que ficar fechada. Então eu vim pra cá, a princípio 20 dias, né, que é a obra, mas pode ser que demore um mês. Eu acho que mais de um mês não fique, porque a pessoa que tá trabalhando lá tem um prazo para começar outra obra, e é um pedreiro assim bem rápido, então, e é uma coisa que era necessária fazer lá em casa, na casa lá. Então, assim, no dia eu vim com bastante... Eu tava bem chateada, assim, eu fiquei com um pouco de raiva, porque eu não queria ficar aqui mais um tempo, né? Porque lá eu já tava com a rotina, tava conseguindo gravar meus vídeos e tal, e aí eu voltei, já tinha organizado as minhas coisas, e aí eu tive que voltar. E aí eu tive que tampar as minhas coisas por causa de poeira e tudo mais. E quando eu voltei, eu falei, gente, como que a gente tem dificuldade de aceitar as situações, as questões de desafios, né? Depende da forma que a gente enxerga aquilo, né? Às vezes o que para um é um desafio é uma oportunidade, um descanso maior, e o universo aí conspirando para que aconteça outras coisas, né? E aí hoje em dia quando eu voltei pra cá, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim, gente, todas as vezes que eu venho, eu falo, eu quero gravar o externo, porque aqui a cidade é muito bonita e cada um tem uma forma de olhar e de mostrar. Eu penso dessa forma, porque se a gente vê os conteúdos, cada pessoa vai ter uma forma de comunicar, de mostrar, né, a vida. Então é o olhar da pessoa. Então eu acho isso muito legal, porque todos nós somos únicos, né? E então eu quero gravar aqui externos assim falando, e eu quero gravar tipo um vlogzinho assim que eu acho aqui muito bonito. E a gente, quando tá no automático, né, a gente não observa as belezas, o nosso externo. Ai, gente, a borboleta. A gente não observa o externo. E quando eu vim pra cá a primeira vez, eu tive que fazer esse exercício de
sentar, observar, escutar os barulhos, sentir. É impressionante como a gente deixa de sentir, a gente passa a viver num automático e vai deixando as coisas acontecerem, levando, sendo reativo, né? Que é você reagir ao que acontece. Você não tem propósito, você não tem objetivos. E às vezes a gente perde os nossos sonhos por essa forma, né? De viver no automático, da questão da gente ficar na sobrevivência. E foi muito bom quando eu vim pra cá a primeira vez, porque eu comecei a trabalhar isso em mim. E eu percebo que quanto mais eu trabalho isso, mais eu fico em paz. É impressionante. E quando acontecem as coisas como, né, que a gente não tem o controle, e a gente fala, nossa, eu já me programei, eu tinha uma rotina e tudo mais. E aí vem a vida e mostra, não, você agora tem que estar em outro lugar, convivendo com outras pessoas, outra realidade. Eu quero mostrar aqui, gente, igual a academia daqui é super simples e as pessoas aqui têm muita dificuldade. E quando eu vim a primeira vez, eu confesso que eu tive um pouco de receio, porque a academia era muito simples. E depois a gente vai vendo que a gente precisa de muito pouco pra viver. Gente, eu tô com frio. Tá ventando, eu vim com uma saída aqui, um short. No sol, tá? No sol já não tá frio, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito essa questão da aceitação, de aceitar a realidade do jeito que ela é, aceitar as pessoas do jeito que elas são, me aceitar do jeito que eu sou, trabalhando o autoconhecimento, mas aceitando as minhas sombras, o que eu acho que não é bom, o que não é perfeito, porque eu tenho muito essa questão da perfeição, e a perfeição é algo que não existe, assim, né? É uma ilusão na cabeça, né? Só existe, só é. As coisas são, eu sou de um jeito, eu tenho coisas que eu acho que a gente pode trabalhar, mas quando a gente pensa que a gente sempre tem que melhorar, é porque a gente não é perfeito e é uma coisa que é inalcançável, a gente sempre vai estar buscando, então não funciona. E uma coisa que eu queria comentar, que eu percebo hoje, quantas pessoas são carentes e o quanto as pessoas, inclusive eu, né, tive uma fase assim bem complicada em relação a isso, de questões emocionais, que a gente não trabalha, a gente vai achando que é normal, que a gente tem que ser forte. Eu tinha muito isso até pela minha mãe, de ser forte e esconder as minhas dores e não demonstrar que eu sou vulnerável, que eu tenho feridas, que eu tenho questões que eu tenho que trabalhar. E às vezes acontecem coisas que me dão gatilhos, e aí hoje em dia eu consigo observar. E é tão bom a gente ir trabalhando isso, porque a gente vai soltando. A gente vai soltando essas questões e vai ficando livre, é muito bom. E esse contato com a natureza eu acho super importante, até pela questão da energia. E a gente começa a observar o fluxo, né, das coisas, né, e que tem, eu já li várias vezes em vários lugares a questão do rio, né, o rio nunca ele vai passar duas vezes no mesmo lugar, da mesma forma, né, e a vida é como se fosse um rio, sempre diferente, com questões novas, e a gente acaba querendo uma zona de conforto, que as coisas sejam do mesmo jeito, que as pessoas sejam do nosso jeito, a gente projeta nos outros
Ai, gente, eu tô com frio. A gente projeta nos outros questões que a gente não trabalha na gente, né? Que as pessoas são um espelho, né? E às vezes a gente projeta que o outro supra necessidades, encha um vazio que a gente tem interno. E nada vai fazer isso, gente, nada. A gente tem que trabalhar isso sozinho. E às vezes o vazio é a oportunidade de coisas novas. Eu sempre penso nisso. Então, eu vou me programar agora, mas dentro aí dessas questões, né, que a gente às vezes quer as coisas muito certinhas e a vida não é assim, né? Tem questões que acontecem, mas eu quero gravar aqui externo, fazer essas coisas que eu sempre falei, eu vou fazer, e quando eu tinha Instagram eu falava, não, vou gravar, vou fazer, e não fazia. Tô sempre procrastinando, mas agora eu vou colocar isso como meta, como prioridade, que são essas coisas que eu quero fazer e o meu olhar no mundo. Então é isso, gente. Até o próximo.